Olá, sejam bem-vindos ao programa Prova Final, um programa fruto da parceria exclusiva da TV Justiça com a rede de ensino LFG. Meu nome é Fernando Castellani, eu sou advogado, professor, mestre e doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, palestrante em diversos cursos de pós-graduação em todo o Brasil e professor exclusivo da rede de ensino LFG, em cursos preparatórios para concursos públicos e exame de ordem. O nosso programa se divide em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, nós apresentaremos para vocês as ideias gerais da chamada operação de trespasse. Uma operação que comumente nós vemos no nosso dia a dia com aquele chamado passa-se o ponto. A operação por intermédio do qual o dono de um negócio, o dono de um estabelecimento, vende o seu negócio com o objetivo de continuar a exploração do mesmo. Nosso segundo bloco, pergunte ao professor. Pessoas de todo o Brasil mandarão para nós algumas dúvidas, alguns pontos sobre o nosso tema do dia. E por fim, o X da questão, no qual nós mostraremos para todos vocês como esse assunto tem sido exigido em algumas provas de concurso público em todo o Brasil e nos exames de habilitação para a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos então agora para o nosso tema do dia. A operação de trespasse é uma operação muito comum no dia a dia empresarial. Esse nome doutrinário, trespasse, é utilizado para identificar a operação de venda do estabelecimento empresarial. Primeira coisa que nós temos então que entender é exatamente a que se refere essa operação de venda de estabelecimento. O que quer dizer estabelecimento e por que é tão relevante essa operação de venda do estabelecimento? Quando nós falamos em estabelecimento empresarial, nós falamos no conjunto de bens que um empresário organiza para explorar a sua atividade. Nós falamos no conjunto de todos os bens que ele reúne, que ele articula, que ele escolhe, que de alguma maneira ele relaciona para permitir a exploração da sua atividade. Vejam que existe uma ideia muito simples por detrás disso. Quando nós olhamos para um estabelecimento qualquer, e veja, nós podemos pensar aqui numa escola, podemos pensar num restaurante, numa farmácia, numa indústria, pouco importa. Quando nós imaginamos um negócio, obviamente nós olhamos para aquele negócio e percebemos que existe uma série de bens reunidos, uma série de bens articulados. Basta pensar, a título de exemplo, numa figura de um restaurante. Nós chegamos em um determinado local, que tem uma fachada atrativa, tem as suas mesas organizadas, tem funcionários aptos a atenderem e produzirem o bem que ali é comercializado. Nós temos uma série de produtos que são vendidos. E vejam que nada daquilo é aleatório. O mesmo raciocínio pode ser feito com uma farmácia, o mesmo raciocínio pode ser feito com uma escola, o mesmo raciocínio pode ser feito com qualquer estabelecimento. Nós temos bens selecionados, organizados, de forma a permitirem a exploração de uma determinada atividade empresarial. E o direito empresarial reconhece um valor nesse trabalho. O direito empresarial e o direito como um todo reconhece que o titular daquela atividade, ao decidir explorar uma atividade qualquer, teve um trabalho intelectual importante. Selecionar os melhores bens, selecionar o melhor local, treinar a sua mão de obra, captar a sua clientela, produzir o seu produto com qualidade para manter a sua clientela. É evidente que esse trabalho pressupõe tempo, pressupõe investimento e, portanto, gera um determinado valor. O direito reconhece que esses bens organizados,
que dão origem ao estabelecimento empresarial. Toda essa articulação feita por aquele que desenvolveu a atividade tem um valor não apenas econômico, como jurídico. Inclusive, o direito empresarial dá um nome para esse valor, dá um nome para essa característica, que é o chamado fundo de comércio ou aviamento. Fundo de comércio ou aviamento, que são, para o direito brasileiro, expressões sinônimas. Quando nós falamos nesse fundo de comércio, a ideia é simples. O fundo de comércio é a valorização em decorrência da organização. É a valorização que o conjunto de bens passa a ter por ser um conjunto articulado, por ser um conjunto pensado, planejado, construído de uma maneira tal a permitir a exploração de uma atividade. O conjunto organizado passa a valer mais do que a soma das partes. É um conceito que o leigo tem, não é? Não é preciso formação jurídica para já termos mais ou menos esse conceito na cabeça. Não é evidente para qualquer pessoa de que um restaurante organizado, que é composto por um imóvel, por mesas, cadeiras, utensílios domésticos, utensílios de cozinha, estoque, garçom, mão de obra, esse conjunto organizado, com clientela, funcionando, gerando faturamento, tributação, esse conjunto, ele vale mais do que a mera soma de todos aqueles bens. Se nós fizéssemos uma soma de quanto custa o imóvel, quanto custam as mesas, quanto nós temos lá de estoque, quanto custa o material de informática utilizado, nós chegaríamos em um determinado valor, que certamente é inferior, é menor do que o valor do estabelecimento funcionando. E por que é extremamente lógica essa conclusão? Ora, o estabelecimento funcionando não nos gera faturamento, o estabelecimento funcionando não possui clientela, não gera lucro para o seu titular? Não é evidente, mesmo para o leigo nas matérias jurídicas, de que o dono do restaurante, para vender aquele restaurante, irá exigir um valor maior do que a soma daqueles bens? É exatamente essa valorização, é exatamente esse salto de valor que é o fundo de comércio ou aviamento. Esta sobrevalorização que decorre da organização. E por reconhecer esse valor, por reconhecer a existência desse acréscimo, o direito empresarial regula essa operação. O direito empresarial tenta, de alguma maneira, proteger o titular do estabelecimento quando ele faz a operação de venda, assim como proteger as pessoas que têm interesses envolvidos nesse estabelecimento. Para que nós pensemos um pouco no interesse prático dessa operação, eu os convido a pensar em dois pontos. Primeiro, é a quantidade de operações de trespasse no dia a dia. Se nós caminharmos pelo centro da cidade, se nós caminharmos por qualquer local que seja em que se desenvolvam atividades empresariais, inúmeras serão as oportunidades em que vocês perceberão placas na frente de estabelecimentos anunciando a venda do estabelecimento. Tecnicamente, nós estamos diante de uma operação de trespasse, mas que no dia a dia se identifica como simplesmente passa-se o ponto. Esta placa que nós vemos sempre à frente de restaurantes, pequenos comércios, de passa-se o ponto, é uma oferta de venda do estabelecimento. Então, primeiro ponto, é uma operação comum que nós mesmos percebemos simplesmente caminhando em áreas comerciais das cidades. E o segundo ponto a se pensar é por que é tão comum essa operação? Por que é tão comum o interesse daqueles que pretendem explorar a atividade empresarial na aquisição dos estabelecimentos prontos? Ora, se eu sou um empresário
e pretendo ingressar no ramo da educação, no ramo da alimentação, pouco importa, no ramo do comércio de um modo geral. Eu não posso montar um estabelecimento do zero? Eu não posso escolher um local, eu não posso comprar os bens, eu não posso pensar sobre o negócio e articular o meu negócio? Claro que sim, né? Apesar dessa resposta ser afirmativa, ou seja, eu posso começar do zero, é inegável que um estabelecimento já em funcionamento, com clientela, com um determinado know-how, com uma determinada colocação no mercado, ele traz uma facilidade. Ele já traz consigo uma possibilidade de faturamento, na medida em que nós pensamos na existência de uma clientela prévia. Ora, é claro que nem sempre um antigo estabelecimento, ele montou uma história de sucesso. Nem sempre um antigo estabelecimento trará consigo uma clientela relevante, é verdade. Mas isso é uma coisa que negocialmente, que comercialmente, o eventual interessado tem que analisar. O direito regula a possibilidade jurídica, mas valer a pena ou não economicamente é uma análise de mercado. É uma análise que não é apenas jurídica, é uma análise negocial. Mas perceba que, pelo menos no plano teórico, um estabelecimento pronto, com clientela, funcionando, ainda que não tenha uma história de sucesso absoluto, porque daí provavelmente o antigo proprietário não ia querer vender, mas ainda que não tenha sucesso absoluto, ele traz junto dele uma clientela e algumas facilidades. Por isso o interesse prático nessa operação. Mas existe aqui uma preocupação gigantesca que o eventual interessado, o adquirente tem que ter, que é a responsabilidade por eventuais dívidas daquele negócio. Perceba? Quando eu compro um estabelecimento, é possível que haja uma discussão no que se refere às responsabilidades pelas dívidas daquele negócio. O estabelecimento, como nós vimos, pode ser um restaurante, pode ser uma loja de carros, pode ser um curso, não importa. Aquele negócio que funcionava naquele determinado endereço, que explorava aquela determinada atividade, eu disse que poderia ter uma clientela, que poderia ter faturamento. Sim, mas poderia ter também um passivo relevante. Basicamente, nós podemos identificar num negócio a possibilidade da existência de um passivo regulado pelo direito civil e pelo direito comercial. Poderemos elencar aqui dívidas bancárias, dívidas de um contrato de locação, dívidas com fornecedores de matéria-prima para o estabelecimento, portanto, dívidas que são reguladas pelo direito civil ou pelo direito empresarial. Mas não é só isso. Aquele estabelecimento, aquele restaurante, aquela farmácia, ela pode ter dívidas com o fisco, dívidas tributárias. O IPTU do imóvel que não foi pago, o eventual imposto sobre a circulação das mercadorias lá produzidas. Nós podemos ter tributos gerados pela operação que não foram pagos. Então, nós podemos ter um eventual passivo tributário. E por fim, mas não menos relevante, aquele estabelecimento poderá também apresentar um importante passivo trabalhista, ou seja, as dívidas que o antigo proprietário tinha com seus empregados no estabelecimento. Se era um restaurante, o 13º que não foi pago para o funcionário lá do caixa, a hora extra para o garçom, as comissões que não foram devidamente pagas, enfim, dívidas de natureza trabalhista. Então percebam, quando nós vamos comprar um estabelecimento, não é tão simples assim, porque nós temos que fazer uma análise dos riscos daquele negócio. E esses riscos do negócio podem envolver a existência de dívidas cíveis ou comerciais, a existência de dívidas tributárias ou a existência de dívidas trabalhistas. E a grande questão que surge é a responsabilidade do novo proprietário
frente a esses credores. Ou seja, a possibilidade dos credores do antigo proprietário cobrarem esses valores do novo proprietário, do novo titular do estabelecimento, do novo titular do restaurante, da escola, enfim. A grande questão é se a aquisição do estabelecimento gera responsabilidade para o adquirente, responsabilidade para o comprador. E a resposta geral é muito simples. Regra geral, o adquirente do estabelecimento, ou seja, aquele que compra o estabelecimento, o novo proprietário, o novo titular, responde pelas dívidas do estabelecimento. Falando de maneira simples, quem compra um negócio, quem compra um estabelecimento, compra o seu passivo, compra as suas dívidas. Não existe mágica no direito. Perceba, aquele que compra o estabelecimento, ele não quer ficar com a parte positiva do negócio? Ele não quer ficar com a parte boa? Ele está comprando a clientela, ele está comprando know-how, ele está comprando ponto, ele está comprando uma expectativa de faturamento, ele está comprando, portanto, a parte boa. Se ele está comprando a parte boa, infelizmente ele tem que levar com ele a parte ruim, o passivo. Portanto, a ideia é, quem compra o estabelecimento, compra suas dívidas. Mas isso não significa que ele responde por toda e qualquer dívida. Isso não significa que essa responsabilidade não é de alguma forma regulada. O direito regula a responsabilidade para cada uma daquelas dívidas que eu indiquei. Existe uma regra específica para as dívidas cíveis, uma regra específica para as dívidas tributárias e uma regra específica para as dívidas trabalhistas. Vamos falar um pouco de cada uma delas. A primeira delas, que é uma dívida comum que quase todo estabelecimento tem, são as dívidas tipicamente negociais. Quando eu falo em dívidas negociais, pensem em dívida com bancos, dívida com fornecedor de matéria-prima, dívida com prestadores de serviço eventuais, uma pessoa que vai lá fazer um conserto no estabelecimento. Não estamos falando de empregados, portanto, né? É um terceirizado que vai lá prestar um serviço. Nós podemos ter, dentro do estabelecimento, um passivo, dívidas, portanto, de natureza cíveis e empresariais. Estas dívidas, em caso de venda, serão responsabilidade do adquirente. É exatamente o que estabelece o artigo 1146 do Código Civil. Artigo 1146 do Código Civil, que regula essa responsabilidade. E regula com uma condição. Nos termos desse artigo do Código Civil 1146, o adquirente, o comprador do estabelecimento, ele não responde por toda e qualquer dívida, mas apenas pelas dívidas contabilizadas. E esta palavra é especial. Apenas pelas dívidas, eu disse, contabilizadas. Quando o Código Civil estabelece a responsabilidade exclusiva pelas dívidas contabilizadas, o Código Civil aqui tem um objetivo muito claro. O Código Civil aqui tem uma finalidade evidente. O Código Civil pretende, com esse dispositivo, estimular a transparência no negócio, estimular a boa-fé das partes contratantes. E por que eu digo isso, hein? Ora, veja, quando nós falamos na necessidade de contabilização, vocês certamente concordarão que isso estimulará o antigo proprietário, aquele que está vendendo o estabelecimento, mostrar o seu passivo. E percebam, estimulará ele demonstrar o seu passivo, porque caso ele o esconda,
Caso ele não contabilize, o que pode acontecer, não pode? Ele não contabiliza suas dívidas. E quando o adquirente pergunta, ele simplesmente atesta, não existe passivo, o negócio é muito bom, então não se preocupe, não há passivo. Portanto, ele não contabiliza. Se ele não contabiliza, estaremos diante de um passivo não contabilizado. E se é um passivo não contabilizado, nós não teremos sucessão. Significa que o adquirente não responderá pelo passivo. Mas é claro, é evidente que isso implicará na manutenção da responsabilidade do vendedor, na manutenção da responsabilidade do alienante. Se o fato do alienante esconder o seu passivo gera prejuízo para ele mesmo, porque no caso dele esconder o passivo, nós não temos sucessão. No caso dele esconder o passivo, nós não temos a transferência para quem compra. Ora, isso certamente servirá de estímulo para que o alienante mostre o seu passivo. Porque é evidente que para ele é bom negócio que haja sucessão. Para ele é interessante que os credores passem a cobrar apenas agora aquele que é o novo titular do negócio. O Código Civil, portanto, com isso, estimulou a manutenção de um negócio lícito, aberto, às claras. O alienante mostra o seu passivo, contabilizado, demonstra sua existência. O adquirente sabe o que está pagando e sabe aquilo que ele responderá. E, portanto, nós teremos absoluta transparência no negócio. É bem verdade que o Código Civil estabelece que por um período de 1 ano a contar da operação, a contar da venda, os dois negociantes, tanto aquele que vende quanto aquele que compra, responderão por essas dívidas. Mas passado o prazo de 1 ano, o antigo proprietário deixa de responder, restando apenas a responsabilidade do adquirente. Mas eu disse que não são apenas dívidas cíveis e empresárias. Nós também temos as dívidas trabalhistas e as dívidas tributárias. Para as dívidas trabalhistas, nós temos a importante regra do artigo 448 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. E para as dívidas tributárias, nós temos a regra do importante artigo 133 do Código Tributário Nacional. 448 da CLT, 133 do CTN. Nos termos desses artigos, nós temos a responsabilidade do adquirente, a responsabilidade do comprador no que se refere às duas dívidas, tanto a dívida de natureza trabalhista quanto a dívida de natureza tributária. Aquele que compra o estabelecimento, aquele que adquire o estabelecimento empresarial, responderá pelas dívidas trabalhistas, responderá pelas dívidas tributárias. E aqui vale a pena apenas chamar atenção para uma diferença relevante. No que se refere às dívidas trabalhistas e às dívidas tributárias, a responsabilidade do adquirente não depende de contabilização. Significa dizer, em outras palavras, que aquele que compra o estabelecimento poderá ser demandado por dívidas trabalhistas ou por dívidas tributárias, mesmo que o alienante esconda o seu passivo. É uma regra especial para esses passivos. Não se aplica aquela limitação do Código Civil. E isso gera, portanto, uma consequência importante. Para essas dívidas, a atenção do comprador tem que ser muito maior, porque ele responderá mesmo que não haja contabilização, mesmo que o alienante não demonstre a existência dessas dívidas. E é exatamente por isso que, na prática, quando nós temos operações de trespasse que envolvam quantias vultuosas, é muito comum que se contrate assessoria de profissionais tanto da advocacia como profissionais de auditoria
para fazer o levantamento desses passivos, para que o comprador saiba se ele está ou não fazendo um bom negócio. Essas são, portanto, as regras gerais da operação de trespasse e da sua responsabilidade. Ficamos aqui, então, com o nosso tema do dia. Neste bloco agora, pessoas do Brasil todo mandarão as suas questões sobre o nosso tema do dia. Vamos então à nossa primeira questão. Professor, ao comprar uma loja de alguém, quais as cautelas que devem ser tomadas no que se refere à verificação de dívidas? Nós percebemos que a operação de compra de um estabelecimento, a operação de um negócio qualquer, ela deve ser muito bem pensada e muito bem quantificada. E eu digo isso pela questão da responsabilidade por eventuais dívidas. Percebam que, naturalmente, quando nós nos interessamos por um negócio e normalmente muito entusiasmados pela possibilidade de iniciar uma nova fase em nossa vida, é natural que nós nos preocupemos muito em quantificar as potencialidades econômicas. Ou seja, nós nos preocupamos muito em saber quanto é o faturamento, qual é a clientela, quais são as possibilidades de crescimento, em que aquele negócio poderá ser potencializado para render mais. E normalmente nós nos esquecemos de olhar para a importante parte do passado desse negócio. E nós vimos, pela explanação do tema do dia, de que o passado do negócio acompanha o negócio. Quando nós fazemos a compra de um estabelecimento, nós respondemos pelas dívidas cíveis ou empresariais do estabelecimento, desde que contabilizadas. Respondemos pelas dívidas trabalhistas e respondemos pelas dívidas tributárias. Se isso é verdade, então, é absolutamente natural de que no momento em que nós nos interessemos por um determinado negócio, nos interessemos pela aquisição de um estabelecimento, que nós tenhamos uma série de cautelas para quantificar esse passado, para quantificar esse eventual passivo. Essa quantificação, ela deve ser feita, como regra geral, por pessoas especialistas. Esses especialistas, obviamente, não precisam ser necessariamente um advogado. Esse especialista pode ser um contador com experiência, pode ser um advogado, pode ser uma empresa de auditoria, pouco importa. Mas tem que ser alguém com o mínimo de vigência no que se refere à administração e quantificação desse passivo. Grosso modo, as grandes cautelas que devem ser tomadas para o negócio se referem à correta verificação da existência desse passivo. Quando nós falamos dos passivos cíveis e empresariais, nós falamos da necessidade de contabilização. Se isso é verdade, para esse passivo, a grande cautela a ser verificada é uma análise minuciosa da escrituração do estabelecimento. Precisamos verificar a existência ou não da escrituração de operações que impliquem passivo. A escrituração de um financiamento bancário, a escrituração de uma operação de antecipação de receita, a escrituração de uma operação de compra a prazo, operações que geram, portanto, um passivo que está lançado na contabilidade, que está escriturado. Para esse passivo, então, a grande cautela é a análise da existência ou não na contabilidade desses passivos. Obviamente que também é uma cautela importante a verificação da existência de protestos contra o estabelecimento ou seu titular, assim como a existência de processos judiciais que discutam relações jurídicas que possam gerar passivo para o estabelecimento. Análise, portanto, da contabilidade, análise, portanto, da eventual existência de protestos, certidão dos cartórios da região do estabelecimento, assim como da certidão de processos
que envolvam o nosso estabelecimento. Certidão de distribuição nas justiças. Só que nós ainda temos a questão do passivo trabalhista e tributário, que nós vimos no começo, na primeira parte do nosso programa, que não dependem de contabilização. E aqui está o grande problema. É o que costuma se chamar de passivo oculto, oculto e perigoso, trabalhista e tributário. Para esses passivos, a grande cautela que deve ser tomada é a análise atenta, pormenorizada do dia a dia da atividade empresarial. Cuidado, eu não disse análise da documentação, eu não disse análise da contabilidade. O passivo trabalhista, ele tem que ser detectado, ele tem que ser verificado, assim como o tributário, na análise do dia a dia da empresa. Por exemplo, a verificação in loco, a verificação no dia a dia, se os empregados cumprem a jornada corretamente, se a remuneração paga é a remuneração combinada, se não há aqui um eventual passivo por cumprimento de jornada além da contratada diariamente sem pagamento de hora extra. Ora, como se perceberá essa existência? Pela análise do dia a dia. Não basta a mera análise dos documentos, não basta a mera análise da contabilidade, mas sim do cumprimento dos contratos e do cumprimento das formalidades tributárias. É claro que também é uma medida interessante, importantíssima, que o adquirente exija do alienante a certidão de processos trabalhistas, a certidão de processos tributários, ou seja, certidão das justiças trabalhistas, estaduais, federais, assim como as certidões negativas de débitos tributários em todas as esferas, municipal, estadual e federal, como também certidão de recolhimento de FGTS, certidão da Caixa Econômica Federal. Então essas são basicamente as grandes cautelas relacionadas à existência de passivo. Vamos à nossa segunda questão. Professor, em caso de compra de um ponto comercial, o novo proprietário tem proteção contratual contra dívidas antigas? Nós vimos que o adquirente responderá por dívidas do estabelecimento por previsão legal. O Código Civil estabelece a responsabilidade, o Código Tributário estabelece a responsabilidade e o Código de Legislação Trabalhista, CLT, estabelece a responsabilidade. Cada uma dentro de determinadas regras e princípios. Mas nada impede que as partes contratantes, ou seja, o vendedor do estabelecimento, o antigo proprietário, e o comprador do estabelecimento, o novo proprietário, nada impede que essas partes convencionem em um contrato, convencionem em um documento, uma responsabilidade específica. Nada impede que eles transigam, que eles estabeleçam regras especiais para a responsabilidade do passivo. E isso é um ponto que na prática costuma dar muita confusão. Nada impede que o adquirente e o alienante façam um contrato de compra e venda do estabelecimento e estabeleçam, por exemplo, que toda e qualquer responsabilidade será exclusiva do vendedor. Nada impede, em outras palavras, que eles estabeleçam uma limitação contratual no sentido de que o novo proprietário não responderá por qualquer passivo, não responderá por dívida alguma. Esse dispositivo contratual, ele é válido? Sim, ele é válido. Ele é válido, ele gera efeitos jurídicos, ele vincula as partes contratantes. Portanto, poderá se estabelecer contratualmente a proteção à figura do adquirente. E vejam que isso poderá acontecer no contexto da discussão do preço. Isso poderá acontecer na discussão de quanto vale o negócio. O adquirente, ele faz o negócio pagando um determinado valor, desde
desde que ele esteja garantido contra a sucessão. Se ele for correr o risco de responder por passivo, ele irá tentar discutir um outro preço. Ele tentará ajustar um preço menor. Não tem lógica isso numa questão de negociação? Então, respondendo objetivamente, é possível sim se estabelecer limitação contratual. Mas olhem só e tomem cuidado. Como qualquer contrato, esse dispositivo vincula apenas as partes contratantes, não terceiros. Esse dispositivo, portanto, ele não afasta a aplicação do Código Civil, não afasta a aplicação do Código Tributário e não afasta a aplicação do Código na legislação trabalhista da CLT. O que significa falar, em outras palavras, que apesar desse dispositivo contratual, o credor tributário poderá cobrar o adquirente. O credor trabalhista poderá cobrar o adquirente, como o credor civil poderá cobrar o adquirente. Ora, então o dispositivo contratual não valeu nada. Então o dispositivo contratual não gerou efeito algum. Errado. Gerou efeito sim. Porque a partir do momento em que há esse dispositivo contratual, de que impede a sucessão, por exemplo, caso algum credor, amparado pela lei, cobre o adquirente, e só para lembrar, a previsão contratual não impede, porque o credor é um terceiro, portanto não gera efeitos contra ele. Caso um credor cobre o adquirente, pela proteção contratual, terá direito de regresso contra o alienante. O adquirente terá a proteção contratual de, caso alguém o cobre, ele poderá cobrar em regresso, ele poderá buscar a satisfação desse crédito que ele teve que cumprir com a figura do alienante, do antigo proprietário, que convencionou contratualmente a responder sozinho por todas as dívidas. Percebam então que juridicamente o contrato entre eles poderá estabelecer qualquer coisa e vinculará as partes contratantes. Não vinculará os terceiros, que não são partes do contrato, mas dará sim garantia e proteção à figura do adquirente ou alienante, dependendo do dispositivo. Vamos à nossa próxima questão. Professor, em caso de aquisição em um processo de falência do antigo proprietário, há segurança para o adquirente no que se refere à comunidade de credores? Esta é uma situação que gera muita dúvida na prática. A possibilidade, a viabilidade de aquisição de um estabelecimento de um falido. Qual que é a ideia inicial, a ideia natural que se tem? Ora, se o antigo proprietário teve a sua falência declarada, se o antigo proprietário ele vive hoje um processo de falência, provavelmente é porque o negócio foi mal administrado, o negócio é ruim, gerou-se um passivo muito grande e por força desse passivo, o alienante se sujeitou à figura jurídica da falência. Os seus credores utilizaram de um processo específico para a cobrança dos créditos, o processo de falência. Isso gera uma falsa ideia. A ideia de que todo processo de falência envolve um mau negócio. E isso não é verdade. Muitas vezes um negócio é levado à falência por má administração. Um negócio é levado à falência por uma administração ruim, às vezes por uma dificuldade momentânea de mercado. Mas percebam, nem sempre o fato de um determinado negócio estar vivendo um processo de falência significa que aquele negócio não seja bom. Não necessariamente a falência decorre das péssimas condições ou ruins condições do negócio, mas muitas vezes da administração. E é exatamente por isso que, na prática, existem inúmeros casos em que, apesar de falido um determinado negócio, existe interesse prático, concreto, de novas pessoas adquirirem aquele negócio e, com uma nova gestão, uma gestão mais moderna, passarem a explorar esse negócio.
Nós tivemos casos recentes envolvendo grandes companhias aéreas, envolvendo grandes operadoras de mercado de alimentos, em que isso aconteceu. Coisas concretas, reais, que nós percebemos, noticiadas na imprensa, de maneira muito grande. Mas se existe então o interesse em comprar um negócio de um falido, surge então a dúvida quanto à viabilidade. Porque nós acabamos de discutir a responsabilidade de quem compra. Quem compra um estabelecimento responde pelas dívidas. E normalmente as dívidas de um empresário falido são gigantes. Só que aqui existe uma novidade importantíssima trazida para o nosso ordenamento pela nova lei de falência. E eu digo nova porque ela é relativamente recente, é de 2005. A nova lei de falência, Lei 11.101 de 2005, no seu artigo 141, estabelece uma proteção gigante. A nova lei de falência estabelece que aquele que compra um estabelecimento em processo de falência, e essa compra se dá, a regra geral, por leilão, então o interessado no leilão da falência, ele dá o maior lance e arremata o bem, arremata o estabelecimento, arremata a empresa, falando de maneira não técnica, mas didática. Ele arremata o negócio. Nos termos da nova lei, quem arremata o negócio em um processo de falência, compra o negócio sem qualquer passivo. Falando diferente, isso significa que esse novo titular, o comprador desse estabelecimento, não responderá por qualquer dívida, nem trabalhista, nem civil, nem tributária, nem empresarial. Ele compra o estabelecimento livre do seu passado. Ele compra o estabelecimento livre de qualquer passivo. E isso, obviamente, gera um possível negócio muito bom. Eu compro um estabelecimento, consigo know-how, clientela, experiência, sem responder pela parte ruim, sem ter que levar comigo a parte ruim do negócio, o seu passivo. Essa foi uma importante alteração da nova lei de falência que revolucionou o mercado de estabelecimentos no que se refere a vendas feitas em falências. Porque na lei velha não tinha essa regra. E inexistindo essa regra, valia a sucessão, valia a responsabilidade do adquirente. E é claro que na prática daí ninguém teria a vontade de fazer aquisição de estabelecimentos de devedores falidos. Vamos à próxima questão. Professor, a regra da ausência de sucessão na falência não é injusta como os antigos credores? Eles não podem exigir nada do patrimônio do novo proprietário, nem mesmo dos antigos bens do falido? Não. Quando nós fazemos a compra na falência, quando nós adquirimos um estabelecimento em processo de falência do antigo proprietário, o adquirente não responde por nada. Ele está protegido por lei. E aqui, naturalmente, surgiria essa dívida, né? Isso não é injusto com os antigos credores? A resposta é negativa. Não é injusto. Pelo contrário, esta regra ajuda os antigos credores. Esta regra torna possível a efetiva venda para aquisição de recursos para o pagamento dos credores. Veja como tem lógica no dispositivo legal. Antes dessa regra, na lei velha, existia sucessão. E já que existia sucessão, era muito difícil na prática conseguir se vender por um valor razoável um estabelecimento de um empresário falido. Ninguém ia querer comprar, sobre o medo, sobre o risco de que existia um passivo muito grande e, portanto, jamais essa compra seria um bom negócio. Na nova lei de falência, como eu tenho a garantia no momento que eu faço a compra de inexistência de sucessão, garantia legal, eu me estimulo a comprar. E se eu me estimulo a comprar, eu me estimulo a pagar um preço justo. Pode de fato existir briga de preço na compra de estabelecimento do falido. E percebam,
Para onde vai o dinheiro quando se faz a aquisição do estabelecimento na falência? O dinheiro vai para o processo de falência. E se ele vai para o processo de falência, ele é destinado para quê? Para o pagamento dos credores. Então, diferente do que uma lógica muito rápida pudesse levar, do que a impressão equivocada poderia nos levar, esta regra protege os credores antigos. Essa regra estimula a satisfação dos seus créditos. Vamos à nossa última questão. O antigo proprietário pode concorrer com o novo proprietário, mesmo que ele tenha vendido seu estabelecimento e cobrado por isso? O Código Civil estabelece uma importante proteção para quem compra o estabelecimento, a chamada cláusula de não restabelecimento. Essa cláusula de não restabelecimento, basicamente, ela é uma cláusula que impede o alienante, que impede aquele que vendeu, de fazer concorrência com o novo proprietário. Não tem lógica isso? Eu vendi o meu restaurante para o adquirente do estabelecimento. Por lei, eu fico impedido de concorrer com ele por um determinado período. Regra geral, nos termos do Código Civil, aquele que vende o estabelecimento fica impedido por 5 anos de fazer concorrência no mesmo ramo, num local próximo ao antigo estabelecimento. Esta é uma grande regra de proteção àquele que comprou, àquele que pagou, àquele que investiu para ser dono de um novo negócio. Ele não pode sofrer concorrência do antigo proprietário. Basta a concorrência que ele sofrerá do mercado em geral. Com isso, terminamos o nosso Pergunte ao Professor. E vamos ao nosso último bloco, o X da questão. Nesse bloco, nós mostraremos a todos vocês como esse assunto é exigido nas principais provas de concurso público e exame de ordem. E eu selecionei aqui para vocês 2 questões dos principais concursos jurídicos do Brasil. Os concursos de outorga de delegação de cartórios. Um concurso muito disputado, um concurso muito almejado por aqueles que pretendem desempenho de carreiras públicas. Vamos à nossa primeira questão. Questão do concurso de outorga de cartório de registro de notas e documentos em São Paulo, no ano de 2007. Com relação ao contrato de trespasse, é incorreto afirmar. Alternativa A. Implica transferência ao adquirente de todos os débitos anteriores a ela. Ora, de imediato aqui, já percebemos na alternativa A resposta correta do concurso público. Percebam que a informação dada pela alternativa é incorreta, é inverídica. Mas é exatamente isso que a questão pede para que nós identifiquemos, né? Identificar qual é a afirmação falsa, qual é a afirmação incorreta. E a alternativa A, ela estabelece que no trespasse, o adquirente tem responsabilidade absoluta pelo passivo do alienante. Estabelece que o adquirente responderá por todas as dívidas do alienante. E como nós vimos, o adquirente, ele somente responderá pelas dívidas contabilizadas nos termos do artigo 1146 do Código Civil. Somente pelas dívidas contabilizadas, portanto não é uma regra absoluta. E a alternativa estabelece como sendo uma regra sem exceção. Portanto, o enunciado está errado e, portanto, é exatamente a alternativa que o concurso quer que seja indicada. A alternativa A como sendo a afirmação falsa, inverídica. Vamos analisar as outras alternativas. A alternativa B. Só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbada a margem da inscrição do empresário no registro público e publicado na imprensa oficial. Esta é exatamente a regra constante do artigo 1144 e 1145 do Código Civil. É a cópia dos artigos. Nos termos do Código Civil, dos artigos que eu citei,
é preciso que a operação de trespasse se torne pública para que ela possa ser oponível a terceiros, para que ela gere efeitos, para que tenha eficácia perante terceiros. E como o Código estabelece o procedimento para essa publicidade? Exatamente pelo registro, no Registro Público de Empresas Mercantis e por intermédio da publicação no Diário Oficial. Portanto, a alternativa B traz uma informação verdadeira. Alternativa C traz sempre implícita a cláusula de não restabelecimento, ressalvada a pactuação diversa. Nós vimos a chamada cláusula de não restabelecimento, que eu disse para vocês que era uma importante proteção dada para o adquirente. Pela cláusula de não restabelecimento, constante do 1147 do Código Civil, quem compra o estabelecimento tem a proteção de não sofrer concorrência de quem vende. Quem vende fica impedido de concorrer, salvo se expressamente convencionarem isso no contrato. E percebam que esta convenção pode ser um importante elemento para definir preço. Se eu vendo o meu negócio e fico impedido de concorrer, eu quero 1 milhão. Se eu vendo o meu negócio, mas posso concorrer, então eu aceito vender por um valor menor, por 800 mil, por exemplo. Não é um elemento relevante para pactuar o preço? Então a alternativa C também traz uma informação verdadeira. E última alternativa, D. Importa na subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, salvo se tiverem caráter pessoal. Mais uma vez, cópia de um artigo. É o texto do artigo 1148 do Código Civil, que estabelece, até por lógica, de que a compra do estabelecimento implicará na sucessão dos contratos. Eu comprei o estabelecimento, o contrato de fornecimento de matéria-prima, o contrato de locação, ele continua valendo. Portanto, há subrogação até para se permitir a manutenção da atividade. Próxima questão, mais uma questão de outorgação de cartórios. A regulação do regime de circulação do estabelecimento empresarial é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro trazida pelo Código Civil de 2002. O ato negocial relativo à transferência do estabelecimento é denominado, alternativas, cessão a título universal, compra e venda, transação ou trespasse. A doutrina chama essa operação de trespasse. Alternativa D, trespasse, é o nome doutrinário dado a esta operação. Percebam que o enunciado fez referência à novidade do novo Código Civil. De fato, até 2002, ano do novo Código Civil, esta operação de trespasse não tinha previsão legal. Cuidado, ela já acontecia muito, mas não tinha regulamentação legal. O novo Código Civil, dos artigos 1142 a 1148, regula e estabelece as suas principais regras. Portanto, operação de trespasse, alternativa D. Com isso, chegamos ao fim a mais um Prova Final. Foi um grande prazer estar com todos vocês e espero ter podido trazer algumas informações relevantes dessa importantíssima operação, a operação de trespasse. Até um próximo programa.